Olá, pessoal. O meu grupo, que sou eu, Maria Luísa, o Henrique e o Carlos Eduardo, viemos apresentar o portfólio de direitos da personalidade. A obra escolhida pelo nosso grupo foi O Quarto de Jack. É um drama baseado na narrativa de um sequestro da Joy, que é mantida em um cárcere dentro de um quarto isolado do mundo. Ela sofre violência, dentre essas violências tem o abuso sexual do sequestrador, e ela engravida e nasce o menino, o Jack. Eles ficam presos dentro desse quarto por anos, e ela cria o menino ali dentro daquele ambiente, sem conhecimento de mundo, sem interação comunicativa. Eles ficam completamente privados. A existência da criança é limitada naquele ambiente restrito e sem estímulo. O único acesso que ele tem ao mundo exterior é uma televisão. Eles vivem nesse local até ele completar 5 anos, então eles conseguem escapar e logo depois desse resgate tem uma presença excessiva da imprensa, divulgação midiática muito forte e dá para perceber a vulnerabilidade das vítimas diante dessa situação. Partindo para a questão dos direitos, eles ficam ali privados e a principal infração é a liberdade. Eles ficam privados em cárcere e os 3 eixos básicos da pessoa, que é a autonomia, a alteridade e a dignidade. Com foco mais específico nos direitos da personalidade, o primeiro que a gente vincula é o direito ao corpo, porque ali eles estão presos e estão cheios de obstáculos para tomarem as próprias decisões quanto ao corpo e de resguardarem a própria saúde. Eles também têm infração do direito à imagem, porque logo quando eles saem ali do resgate, tem uma divulgação alarmante da imagem deles, né, justamente naquele momento que eles estão bem vulneráveis, e tudo isso em nome do direito de informação e da liberdade de imprensa. Nessa mesma argumentação, tem a privação do direito de privacidade, que acontece nesse mesmo sentido, em que tem entrevista, tentativa de registro das vítimas, sem muito cuidado. E, por fim, lembrando que todas essas violações estão abertas ao ressarcimento e à indenização por parte daqueles que estão infringindo os direitos deles. Bom, e na análise da decisão jurisprudencial que a gente escolheu, a gente vai analisar um recurso especial que foi feito pela terceira turma do STJ. E basicamente consiste em uma pessoa que teve, toda vez que se pesquisa o nome dessa pessoa nas plataformas da internet, o primeiro resultado que aparece é uma notícia de uma suposta fraude em um concurso público da magistratura do estado do Rio de Janeiro. E daí, passados mais de 10 anos dessa notícia, toda vez, ainda que você pesquisava o nome dessa pessoa, caía nessa mesma notícia. E o indivíduo em questão ficou muito incomodado e solicitou que não tivesse mais essa vinculação entre o seu nome pesquisado e essa notícia, porque passados esse tempo, foi provado que ele não tinha nenhuma ligação com esse acontecido e foi absolvido. E daí entrou todo um debate no STJ no sentido de que deveria haver o direito de imprensa, né, a liberdade de notícias, mas ao mesmo tempo tinha um conflito muito grande ali no direito da personalidade dessa pessoa. E daí entrou um conflito muito grande na terceira turma do STJ entre o direito de personalidade e o direito de imprensa, no sentido de que o direito de personalidade, essa pessoa ela se sentia extremamente constrangida e com a integridade moral dela afetada por ter sempre o seu nome vinculado a essa notícia, apesar de ter passado todo esse tempo. Então, a terceira turma do STJ, analisando tudo e de forma não consensual, por maioria parcial, decidiu que deveria haver essa desvinculação na ferramenta de pesquisa do nome da pessoa e essa notícia, que estava no topo dos resultados. Então, dessa forma, eles tentaram garantir ao mesmo tempo o direito de personalidade dessa pessoa e o direito coletivo de acesso à informação. Então, a informação não foi excluída. E daí, para embasar esse direito à personalidade, foi convocado o direito ao esquecimento, que eles justificaram como direito fundamental nesse caso, para a pessoa manter a sua dignidade, a sua personalidade, que estava sendo tão ameaçada por essa notícia que não era verdadeira, de uma acusação que já tinha passado. Então, a terceira turma do STJ tentou ser o mais justo possível com esse caso, de forma que as plataformas não tivessem que pagar por uma notícia de tanto tempo atrás e essa notícia que tinha o direito de existir. Só que, nesse caso, o direito da personalidade também foi convocada. Então, por fim, quando o julgamento se deu em 2018,
ficou decidido que ambas as partes poderiam ter seus direitos, tanto o direito de personalidade quanto o direito da imprensa, de liberdade de notícias. Existem muitas conexões que a gente poderia fazer entre o Quarto de Jack, como filme, né, como obra de arte, e a decisão jurisprudencial. O primeiro ponto é a questão do próprio direito do esquecimento, porque Joy e Jack são duas pessoas que poderiam ter feito um uso muito bom desse direito, né, desse resguardo pela sua personalidade. Porque, além do abuso corporal, moral e físico que sofreram ao longo dos anos, um dos pontos que gerou mais sofrimento para mãe e filho foi justamente quando eles saíram, né, da casa do abusador e enfrentaram uma sociedade que não estava preparada para lidar com pessoas que sofreram grandes traumas. Portanto, haviam perguntas invasivas e coisas que o machucavam eles diretamente. De forma que, havendo um esquecimento, isso seria uma espécie de alívio, né, para os personagens. Além disso, o próprio caso teve de ser divulgado em um primeiro momento para que as buscas por Joy pudessem acontecer. Mas, apesar disso, para que Joy possa seguir a vida, ela precisa também se curar das feridas emocionais e, portanto, esquecê-las. De forma que a decisão jurisprudencial, por exemplo, de você desconectar os mecanismos de pesquisa no Google de certos sites ou de certas notícias que poderiam chamar a atenção e poderiam atrapalhar a vida da personagem, isso realmente viria a calhar para a personagem, seria muito útil nesse contexto específico do filme. E por fim, pode-se dizer que isso seria uma das possíveis medidas de proteção para vítimas de desastres em geral, ou vítimas de grandes abusos, ou vítimas que são aclamadas pela mídia em certo momento, mas por motivos traumáticos e por motivos que geram feridas emocionais em função de lembranças. Dessa forma, fica muito evidente que resguardar o direito ao esquecimento é sim resguardar o direito à personalidade, a você desenvolver uma vida civil de qualidade, que foi justamente um dos aspectos levantados pela decisão jurisprudencial. Obrigado pela atenção. Esse é o nosso trabalho.